Irineu, Irineu, você não sabe, nem eu. Brincadeiras à parte, hoje vou falar sobre o maior empreendedor que este país já teve, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o gaúcho que revolucionou o Brasil. E por falar em gaúcho, vou tomar meu chimarrão porque eu também sou gaúcho. Bom, o Irineu ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1813, na vila de Nossa Senhora da Conceição, em Arroio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E desde pequeno já teve uma infância triste. Aos 5 anos de idade, ele perdeu o seu pai. Ele foi morto por abigetários em sua pequena fazenda que eles possuíam. Depois, próximo aos 9 anos de idade, a mãe dele conheceu outro cara, se casou com ele e este cara não aceitava que o Irineu ficasse em casa. Então ela mandou ele para morar com seu tio no Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar como caixeiro. Ali ele teve seu primeiro contato com a parte de finanças e contabilidade. E também com algo que ele nunca gostaria de ter tido contato, que foi a escravidão no nosso país. Naquela época, na época do Império, nós vivíamos em um país extremamente racista e um país que era favorável à escravidão. Mas o Irineu sempre se posicionou contrário à escravidão no nosso país, desde criança, desde que ele chegou no Rio de Janeiro e viu a realidade que a gente vivia. Depois, aproximadamente aos 11 anos de idade, ele foi trabalhar na parte de comércio e de venda de produtos agrícolas e também desenvolveu ainda mais a sua parte de contabilidade e finanças, chegando a fazer a liquidação da empresa do ex-patrão. Depois, anos mais tarde, ele também trabalhou com o escocês Richard Carruthers, que foi o que apresentou ao Irineu essas ideias liberais, já que o nosso Irineu Evangelista de Souza é um dos precursores do liberalismo econômico aqui no Brasil. Então ele foi apresentado as teorias de Adam Smith, A Origem da Riqueza das Nações, um livro excelente no qual eu também já li e gosto muito, John Stuart Mill, Princípios da Economia Política, David Ricardo, também aos filósofos e economistas do liberalismo. E a partir disso, cada vez mais ele foi se desenvolvendo as ideias liberais e cada vez mais também contrário à escravidão. Quanto mais conhecimento ele tinha e quanto mais ele trabalhava, quanto mais estudava, mais contrário ele se tornava à escravidão no nosso país e também sempre com um espírito de visionário, um espírito de gênio, um espírito de nunca desistir, que eu acho que isso o Brasil ainda tem de bom. Brasileiro é guerreiro e brasileiro não desiste nunca, assim como o Visconde de Mauá, que a gente chama de Barão, um pouco chama de Visconde, mas na parte 2 desse vídeo eu vou explicar o porquê que ele era chamado de Barão de Mauá e depois foi chamado de Visconde de Mauá, esses títulos nobiliárquicos. Então, quando ele estava trabalhando com Richard Carruthers, o Sr. Carruthers viu um grande potencial no nosso Irineu Evangelista de Souza e iniciou ele também aos 23 anos de idade na maçonaria no rito de York. Para quem não sabe, a maçonaria é uma sociedade discreta de homens que dissemina os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso foi de extrema importância também para a formação do Barão de Mauá, do Irineu como Barão de Mauá já, mais para frente na sua trajetória. Então, essa foi uma pequena introdução à parte 1 do vídeo sobre o Barão de Mauá, e depois a gente vai ter a parte 2 e talvez também a parte 3, para o vídeo não ficar muito comprido e para não ficar também muito difícil de editar também. Então eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos.